Olá, amigos. Na nossa conversa de hoje, nós vamos dar continuidade a esse assunto de predição, classificação e reconhecimento de padrões, enfatizando o problema de classificação. Nós já tivemos conversas anteriores que nós podemos resolver problemas de classificação por diferentes abordagens. A que nós vamos destacar nessa conversa vai ser a abordagem de rede neural. Inicialmente, nós vamos apresentar alguns aspectos teóricos e aplicados de rede neural, para depois, então, a gente fazer uma conexão com a análise daquele conjunto de dados que a gente vem tratando, para verificar o potencial da técnica. Hoje nós vamos falar sobre um contexto da rede neural, um histórico, um modelo de McLaughlin, começa lá de 1943, o Percepto, o Adaline, e finalizar com uma apresentação do Percepto multicamada. Pois bem, nós vamos ter esse conhecimento e a intenção é, posteriormente, fazer uso dessa informação, dessas abordagens, para fazer uma análise do conjunto de dados referente aí às 6 populações, população P1 e P2, pais contrastantes, que foram cruzados, obtiveram a F1, posteriormente a F2, e também a geração de retrocruzamento. Essas 6 populações foram mensuradas em relação a 9 características que a gente conhece aí o controle gênico, nós conhecemos aí a heredabilidade de cada uma delas. E interessa então verificar a diferenciação dessas populações e a possibilidade de estabelecer funções ou topologias que permitiria classificar novos indivíduos em relação a essas 6 populações. Esse vai ser o nosso objetivo final, mas para isso nós vamos ter que conhecer um pouco da teoria de rede neural. Então, nós tínhamos, para relembrar, um conjunto de dados dessas 6 populações, e nós já falamos como resolver problemas de classificação usando a abordagem estatística. Falamos sobre função discriminante de Anderson, função discriminante de Fisher, função de Anderson linear e quadrática, e também a logística multinomial. Hoje nós vamos então abordar o tema rede neural. Bom, o que seria rede neural? Rede neural está dentro de uma área da inteligência computacional. É uma área da ciência que estuda a teoria e aplicações de técnicas inspiradas na natureza, em particular as redes neurais, que se inspiram nos neurônios, a lógica nebulosa, que se inspira no vocabulário informal de ser bom, ruim, péssimo, mais ou menos, a computação evolucionária, que tem muito a ver com o algoritmo genético, e então a gente vai usar essa filosofia para resolver um problema atual, que é o problema da classificação. E as redes neurais são modelos computacionais, né, não lineares. Então isso é interessante, porque tem a propriedade de captar das variáveis explicativas as ações lineares, os impactos lineares e não lineares, incluindo aí interação entre essas várias entradas. E está inspirado na natureza, nesse caso a inspiração é na estrutura e operação do cérebro humano, que procura reproduzir características tais como o aprendizado, associação, generalização, abstração, né? As redes neurais são bastante eficientes em vários problemas, tanto no problema da predição, quanto no problema da classificação, quanto em previsões baseadas em séries temporais, por exemplo. Nós precisamos, então, quando nos dispomos a aprender sobre rede neural, a primeira providência é entender o paradigma que está envolvido. E para entender esse paradigma, nada melhor do que comparar com um assunto que já é tradicionalmente utilizado aí pelo pesquisador, que é a abordagem estatística. Então nós vamos confrontar de início uma abordagem estatística com a abordagem de inteligência computacional, para a gente perceber
de imediata diferença. Então vamos imaginar que eu tenho uma situação de 3 elementos ou 3 indivíduos, A, B e C, e nós procuramos responder a questão qual deles seria o melhor, ou como eu posso caracterizar o A, o B e o C. Bom, se eu vou por uma abordagem estatística, paradigma, diz que eu tenho que ter informações fundamentadas em modelos. Então, para eu decidir se A é melhor do que B ou melhor que C, eu vou dizer que existe uma observação, um Y e J, né? Então, sempre parte de um modelo, e para explicar esse A, eu vou dizer que existe uma fonte de variação atribuída ao genótipo de A, ao ambiente que ele está localizado, né, ao local, e eu vou então preenchendo essas fontes de variação, e por fim eu declaro que existem outras que estariam reunidas ou resumidas no erro experimental. Então a abordagem estatística passa por um modelo estatístico, e posteriormente eu vou tomar a decisão por meio de estatísticas. Essa estatística normalmente são médias, variâncias, covariâncias, correlações, coeficiente de regressão. Então essa é a linha de pensamento dentro da área da estatística. Mas eu posso dizer qual que é melhor A, B e C dentro de uma abordagem de inteligência computacional. Então, o nosso cérebro pode perfeitamente trabalhar olhando A, B e C e verificando as qualidades de A, qualidade de B, qualidade de C, e dizendo que A reúne a qualidade de um indivíduo bom, certo? Ou de um indivíduo ruim, porque eu já tenho uma experiência, tendo em vista que eu já conheci várias plantas boas, várias plantas ruins, e eu vou encaixar esse indivíduo A, B ou C dentro daquela minha experiência. Então veja bem que requer um aprendizado, não requer uma média ali naquele momento, requer eu conhecer previamente uma série de indivíduos bons, uma série de indivíduos médios, uma série de indivíduos ruins, e eu aprendo a diferenciar, assim como eu aprendo a diferenciar animais, um gato, um cachorro, um cavalo, certo? Então eu já sei, e quando se apresenta um novo indivíduo, eu vou classificar porque eu já aprendi. Se me trouxer um indivíduo que eu não aprendi, então eu não vou saber alocar esse que está sendo apresentado, porque eu desconheço o universo que ele pertence. Pois bem, então, trabalhar com estatística significa trabalhar com modelos, significa você estar atento aos princípios básicos da experimentação, certo? As pressuposições, as repetições, os controles locais, a forma como você faz os experimentos, a casualização. Posteriormente você tem um modelo, você tem que fazer, você tem que ter pressuposições e distribuições, e isso tudo fundamenta a parte estatística, que vai permitir então você, por meio dos cálculos das expressões, ter uma média, ter uma variância, uma comparação da variação entre, comparação da variação dentro. Você vai ter que ter distribuição para saber, né, se a variação entre é significativa, tomando como base uma referência da variação dentro, e assim por diante. Então vocês aprenderam estatística fundamentada em informações de médias, variâncias e modelos. No caso da rede neural, você aprende a tomar decisão conhecendo, certo? Então você tem que ter um aprendizado. Então você conhece uma série de animais, né? E você, se apresentar um animal como este, você vai dizer prontamente um gato. Pode ser até de forma incompleta. Você é capaz de ter a extrapolação, a abstração, você é capaz de compreender que aquilo faz parte do universo dos seus animais e refere-se a um gato. Então, muitas vezes, eu faço aqui um desafio de que o cérebro humano, ele, uma vez que ele aprendeu, ele é capaz de retornar informações importantes. Então, esse aqui é um desafio que pode ser aplicado para certos grupos de pessoas e outros talvez não dê tão certo.
Mas se a gente perguntasse para grande parte do público o que significa, o que está escrito aqui, principalmente para mim que dou aula em genética e melhoramento, eu tenho certeza que de imediato as pessoas iriam descobrir que a palavra que está escrita aqui é genética, certo? Porque faz parte, ele aprendeu, já faz parte do vocabulário, é algo que o cérebro humano já vê e já traduz simultaneamente o significado da palavra. Essa outra palavra, eu tenho tido a experiência que muitas pessoas não são capazes de reconhecer, certo? Já fiz, já apresentei em muitas situações e eles teriam dificuldade. Então, o significado dessa palavra aqui é Guiricema. Guiricema é uma cidade do interior de Minas Gerais, né? Eu nasci em Guiricema. É uma palavra que faz parte do meu vocabulário e eu rapidamente reconheceria que isso aqui significa Guiricema, mas como muitos de vocês às vezes não conhecem a cidade tão pequenininha do interior de Minas Gerais, não faz parte, não é do vocabulário de vocês, não houve um aprendizado prévio, consequentemente vocês teriam dificuldade de reconhecer, tá certo? O significado, a informação que estaria contida nesse desafio. Então veja que, assim como o cérebro humano, a inteligência computacional, a rede neural, ela se fundamenta em uma fase fundamental de aprendizado, onde vários exemplos são apresentados à rede. Então, na estatística, se você tem 100 indivíduos, se você apresenta a média e a variância, você é capaz de tomar grandes decisões. Na rede neural, se você tem 100 indivíduos, seria necessário que você apresentasse cada um desses indivíduos. A rede tem que conhecer cada um desses indivíduos para saber que pertence à população A. E vai ponderar a informação da altura, da floração, do acabamento, cada indivíduo, e ela vai então compor o seu aprendizado e futuramente vai tomar uma decisão apropriada. Então é necessário que a gente tenha esse sentimento de entendimento de dois paradigmas bem fundamentados, bem estabelecidos, e nós vamos aprender técnicas. Já aprendemos algumas técnicas estatísticas, agora nós vamos aprender técnicas de inteligência computacional. Então, vamos tratar aqui de algumas redes neurais. A Percept multicamada, muito eficiente, a rede base radial, muito eficiente, então a gente teria a possibilidade desse instrumental para tomar decisão, né? Então, na rede neural, eu preciso conhecer, então, todos esses indivíduos que faz parte de um grupo que eu considero ser de bom desempenho, e eu preciso conhecer muitos indivíduos que a gente considera que faz parte daqueles que têm baixo desempenho. Então eu sou capaz de ponderar as informações, as entradas, a entrada representando aqui a altura, a floração, o acalmamento, número de grão, tamanho de grão, eu vou ponderar essas informações, vou instruir uma rede, tem uma rede com a topologia específica, né, que vai ter neurônios com várias camadas, vários neurônios, e essa rede vai ter a habilidade de tomar decisão para distinguir populações de planta boa, planta ruim, intermediária, e assim vai. E se eu, então, tendo uma rede eficiente, tomar um novo indivíduo, um indivíduo desconhecido, e consultar a minha rede, ela vai ter que me dar uma resposta, né? Ela vai me retornar um valor, é uma população boa ou ruim, certo? Então, se ela for bem treinada, ela vai ser um instrumento que pode te dar informação tão boa quanto o melhor melhorista, o melhor pesquisador, o melhor analista que você tem na sua equipe. Então, você passa a contar com um instrumento bastante interessante. Pois bem, então, a gente tem que imaginar como é que funciona uma rede, né? Na estatística, a gente já sabe como é que funciona. Existe uma variável resposta, o YJ, existe uma série de fontes de variação e mais um erro. Então, dessa forma que funciona. E a rede neural ela tem que tomar uma decisão. Ela vai conhecer todo mundo. Então, eu preciso me inspirar no processo de tomar decisão. Obviamente que se eu estivesse tentando montar alguma coisa com habilidade para voar, por exemplo,
eu iria me inspirar nas aves, né? Se fosse para navegar, eu iria me inspirar nos peixes. Agora, se eu quero algo, inspirar na natureza, algo para tomada de decisão, a partir de um conjunto de informação, eu vou me inspirar no neurônio biológico. Então, no neurônio biológico, eles têm recepção, eles recebem as informações desses detritos, ele é capaz de acumular essa informação e ele vai no nó terminal que passaria essas informações para os outros neurônios, que seria o terminal do axônio. Então, ele transmite essa informação. Pois bem, então, se a gente olhar esse modelo, o Maculo-Pitcher, lá em 1943, ele se inspirou nisso. Então, ele imaginou que a gente teria também esses locais de captar a informação, né? Ele vai chamar de entradas. Então, nós vamos ter entradas das informações de altura, floração, acamamento, vai ter pesos, que ele denomina, então, pesos sinápticos, né? E vai acumular essa informação e, posteriormente, vai comparar com viés e tomar uma decisão. Então, dessa maneira, muitas vezes, que a gente toma a decisão em várias situações. Pois bem, vamos imaginar, por exemplo, que a gente tem um indivíduo que a gente está numa sala e está passando num corredor. E eu gostaria de saber se esse indivíduo é um homem ou mulher. Então eu começo a tentar captar informações, né? Então eu vou tentar escutar a passada, né? Será que a passada dele é forte, é mais fraca, certo? Um barulho de salto, então isso vai ser uma informação. Se ele der uma gargalhada, se ele falar, então vai ser um conjunto de informações que eu vou ter, um somatório de informações, e num determinado momento eu acumulo essa informação e tomo decisão. Então chega um patamar de conhecimento daquele indivíduo que está lá fora que me permite, a partir desse momento já saturei de informações, já me permite, pela passada, pela voz, pela gargalhada, ou por algum sinal, por uma sombra, não sei, eu vou tomar a decisão que é uma mulher ou é um homem. Então veja que existe aqui uma porta do limiar, existe um limiar, existe um ponto que a partir daquele eu já não preciso ter informação adicional. Eu já cheguei à conclusão de que a informação ela pode ser traduzida numa saída de rede do indivíduo ser um homem ou mulher. Então, dessa maneira que a gente trata com esses elementos. Então, veja que aqui nós temos representado as informações que são recebidas, são repassadas e posteriormente é passada para o próximo neurônio. Isso aqui representa então o neurônio biológico e aqui representa então o que a gente quer da rede. As entradas, o acúmulo de informação, aqui tem então é um viés, né? Que é a porta do limiar, aqui é o próprio limiar, e aí dispara a informação e eu vou então checar se essa informação está correta ou não. Tem uma saída, que é a própria saída da rede, e tem a saída desejada, que é a saída correta. A boa rede é aquela que me dá uma saída de rede igual à saída desejada. Bom, nós precisamos então aprender sobre rede neural. E o potencial das redes neurais para ser aplicada, hoje em dia nós aplicamos, por exemplo, o percepto multicamada e nós aplicamos rede básica radial, por exemplo, são ferramentas bastante interessantes. Mas é importante saber a origem, a base do conhecimento de rede neural, certo? Muitas vezes a gente está aprendendo hoje, na atualidade de 2020, nós estamos aprendendo o uso de redes neurais para resolver certo problema, mas esse assunto já foi tratado, já foi apresentado na literatura há anos atrás, né? Então nós precisamos saber por que há tanto tempo isso já está apresentado e muitas vezes você acaba em certas áreas tendo uma aplicação recente. Redes neurais já vem sendo usado largamente nas engenharias, largamente na área médica, faz parte de currículo de estudante de graduação,
de estudante de engenharia, né? E às vezes em outras áreas faz parte apenas da pós-graduação. Lá no doutorado que devia aprender, e outros lá na graduação, esse assunto já é tratado, já é usado há bastante tempo. Então, a gente precisa falar um pouquinho da história. E a rede neural é apresentada em 1943, quer dizer que já tem é uma área nova, mas já foi apresentada há bastante tempo, né? Esse McCullough era um psiquiatra, um neuroanatomista e Pitt, um matemático. Então, uma combinação interessante de dois pesquisadores e que procuraram dar uma solução para uma classificação do tipo sim ou não, do tipo booleano 0 ou 1. Então, eles propuseram um modelo de sistema neural em que a unidade básica, os neurônios, são bastante simples no seu funcionamento. Então, essa aqui é a proposta original simples de McCullough-Pitt. Você tem as entradas, cada entrada é ponderada, você tem uma junção, a porta do limiar, ou junção de somatório. Nós temos aqui o limiar, né, que é comparado, com lei o conhecimento, as informações, se atingir um patamar, e esse patamar também é conhecido, eu tenho uma decisão, né? Eu transformo esse conhecimento numa decisão, num valor de decisão. Essa transformação é feita por uma função de ativação, né? Então, muitas vezes eu preciso fazer arredondamentos, eu preciso fazer aproximações, então nós teríamos então funções de ativação e temos então a saída da rede. Essa saída da rede é comparada na fase de treinamento com a saída desejada, para a gente poder reajustar esses pesos e dizer que a rede foi eficiente. Então, o nosso problema, nós conhecemos as entradas, precisamos ter pesos sinápticos adequados, nós precisamos conhecer o limiar, e aí então, dada essa topologia, nós certificamos que a rede funciona. É um processo, então, de se ter informações sobre esses pesos e sobre esse limiar. Para quem gosta de um modelo, né, nós podemos dizer que essa saída da rede é a aplicação dessa função de ativação sobre essa porta do limiar comparada ou acrescida com o limiar. Então você toma aqui uma decisão. Quem quiser trabalhar em termos de estatística, ou seja, combinar as duas áreas, nós podemos transformar essa topologia numa equação. Mas é dessa forma que funciona. Então veja, aqui é uma maneira só para ilustrar e aumentar o vocabulário daqueles que pretendem conhecer sobre rede neural. Vamos supor que você tenha aqui duas variáveis e a parte vermelha representa a população 1 e a parte azul representa os dados da população 2. Como é que a rede aprende que de fato o indivíduo com 110, 111 é população 1 e não população 2? Para aprender, ela precisa atribuir pesos. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é ter pesos. Então, vai ponderar a variável 1, vai ponderar a variável 2. Digamos que eles ponderassem por alguns valores e desse aqui um valor S1, S2, S3, então vai ser ponderado. Digamos que desse aqui 12, 10, 15. Se eu fizesse a mesma forma, se ele ponderasse com os mesmos pesos, na população 2, essa soma seria 22, 25, 28. Então veja, se eu tiver uma fronteira de decisão, certo? A gente percebe que aqui é números, né? Vai de 10, 12, 15, aqui vai acima de 20. Então eu preciso arrumar uma fronteira. É nítido aqui que a fronteira pode ser, por exemplo, 17, pode ser 18, pode ser 19, pode ser 21, né? Então esse aqui é o limiar, é a fronteira de decisão. E aí então eu posso imaginar que toda vez que esse somatório, essa porta do limiar for menor que esse 16, eu descobri, eu achei a fronteira, eu vou dizer que a saída de rede vai ser igual a 1. E toda vez que for maior do que 16, tá certo? Vou sair igual a 2. Como é a saída desejada correta, era dizer que isso aqui é 1, dizer que isso aqui é 2, a gente percebe que a saída de rede
é igual a saída desejada, que o erro é igual a zero. Certo? Então, esse é o mecanismo da rede neural. Então, ao apresentar esse exemplo, nós estamos conhecendo alguns termos. Nós estamos fazendo, ampliando o nosso vocabulário em termos de rede neural. Então, eu sei que precisa estimar pesos. Eu sei que eu preciso ter um somatório. Cada variável vai ser ponderada por esse peso. Tem que ter uma porta do limiar. Eu sei que precisa ter um limiar, eu preciso descobrir uma fronteira de separação entre a população em 1 e 2, que seja sensata. Então, se a população 1 varia de 0 a 50, a 2, de 100 a 200, então qualquer valor entre 50 e 100 vai ser um bom valor de tomar decisão. Não precisa ser único. Eu preciso achar um limiar, algo que de fato, olha, deu certo, se eu adotar esse número, eu então separo. E eu posso mudar de opinião. Se eu tiver mais indivíduos, se eu coloquei o limiar de 51, mas mais indivíduos virão da população 1 com 52, 53, 54, eu posso trocar esse limiar, passar para 60. Então, eu vou aprendendo e vou mudando de opinião. Certo? Não existe um valor estático. Toda vez que apresentar novos exemplos, a fronteira vai ser alterada. Existe a função de ativação, porque eu preciso, às vezes, transformar esses valores. Né? A gente vai perceber que essa função de ativação vai dar uma característica muito importante, que é a não linearidade. Uma função de ativação, hoje que a gente utiliza, é uma tangente hiperbólica, é uma logística. Então, a gente consegue transformar essas informações que, às vezes, estão vindo como forma linear e dar a ela uma propriedade de não linearidade. Nós temos uma saída de rede, uma saída desejada, um erro, a gente pode medir aqui com um erro quadrático médio, e a gente vai dizer que existiu um aprendizado. Se esse erro for nulo, ótimo, um aprendizado perfeito. Mas posso ter um nível de erro aceitável. Então, tudo isso que nós falamos pode ser visualizado e interpretado por esse modelo de Markov-Peltier. Pois bem, então, muitas vezes nós temos aqui só exemplos para visualização. Aqui as entradas, você pode ter entrada de idade, sexo, casa, se tem carro, se é casado, número de filhos e renda, e aqui você pode fazer uma análise de crédito, se compensa ou não conceder o banco, compensa ou não conceder o crédito para essas características, se o indivíduo vai ser inadimplente ou não. Então você pode ter um banco de dados onde um empréstimo, a concessão de crédito não causou problema e outro que causou problema, tendo em vista a dificuldade daquele cliente de cumprir então os seus compromissos. Então você pode ter uma parte de aprendizado e você então vai ponderar. Veja que é possível ter uma série de tipos de variáveis para você então gerar a sua rede. Né? Então você vai ponderar essas informações e vai se certificar. Então a saída de rede é a desejada, você transforma o N em 0, o S em 1, e aqui nós precisamos então saber para esse indivíduo se a gente recomendaria ou não a concessão do crédito. Então a gente vai ter pesos, no caso, se eu rodar por tentativa, esse aqui o modelo de Markov-Peltier é por tentativa, eu vou atribuir peso para a idade, para o sexo, então eu consegui atribuir peso aqui menos 0,35, 0,43 para sexo, menos 0,175 para casa, e assim vai, e se eu ponderar dessa forma, eu consigo aqui uma rede eficiente e consigo classificar esse indivíduo em sim ou não. E aqui também, não só os pesos sinápticos das suas entradas, como também o próprio limiar, o viés dado dessa forma. Como é que eu obtenho esses pesos? O computador faz isso. Isso chama inteligência computacional. É um processo, certo, de atribuir pesos aleatórios. Tenta uma vez, tenta duas vezes, tenta três vezes. Então, nasce aí a nossa rede neural. Na verdade, eu até faço a crítica que não é um processo muito inteligente, não.
Né? Por que não é muito inteligente? Porque é um processo de tentativa. Vai tentando aí 1000 vezes, 10.000 vezes, 100.000 vezes, é o computador que vai fazer, então ele não se cansa, né? Tem essa habilidade de não se cansar, e a gente, a parte humana, cansaria. Mas não é muito inteligente porque pode dar certo a primeira vez, mas ou não dá certo, se você rodar, pode encontrar a solução em poucas interações, ou em muitas, e assim vai. Então não existe uma previsão. E com isso, então, a gente precisa ter evoluções. Né? Normalmente, para processar os dados, a gente entra com essa informação, que tem uma variação muito grande, né? Sexo pode ser 0 e 1, casa sim e não 0 e 1, a idade uma variação menor, renda maior. Normalmente você faz uma normatização dos seus dados para processar. Normatização significa que o maior valor, por exemplo, você coloca como sendo igual a 1. E o menor valor, você coloca como sendo igual a 0. Então, idade, que o menor valor é igual a 18, então é igual a 0, o maior valor é 40, igual a 1, e você faz então o processo de interpolação usando essa expressão para cada variável. E assim vai, né? Você vai atribuindo esses valores, a gente percebe que pode acontecer situações em que nessa renda o menor valor foi 700, que é igual a 0, o maior valor 1.200, vai ser igual a 1, e esse valor indefinido desse indivíduo está aquém do menor valor desse conjunto de dados para treinamento. Então, mas de toda forma você tem que fazer a normatização com as informações que você dispõe, de forma que esse 500 aqui vai assumir um valor menor do que 0, porque a escala entre 0 e 1 era de 700 até 1.200, sem problema algum. Pois bem, então, a gente então teria essas informações e teria pesos. Né? Então, uma vez que a gente rodou aqui, tem uma série de pesos. Se eu pegasse esse indivíduo desconhecido, né, com 22, 0, 1, 1 até 500, numa rede com esses pesos, eu poderia dizer que não conceda o crédito. Mas se eu tivesse uma outra rede que teria sido igualmente eficiente, porque eu tenho a saída desejada, confere com a saída de rede, eu poderia colocar os valores desse indivíduo e tomar uma decisão diferente, exatamente o contrário da decisão anterior. Então a gente percebe que isso pode acontecer, principalmente porque o conjunto de dados para treinamento é muito pequeno. Né? Então, quando a rede, para ser bem estabelecida, tem que ter um conjunto de dados suficientemente grande. Nesse caso, foi um conjunto de dados pequeno, significa que ela tem uma solução, mas eu aprendo que ela não tem solução única. Se fosse um problema de estatística, uma função discriminante de Anderson, de Fisher, teria uma solução única. Qualquer lugar do mundo que eu processasse os dados, daria a mesma resultado, porque tem a mesma variância, a mesmo conjunto de média, a mesma covariância. Só precisa disso. Mas aqui é um processo de ajuste de peso sináptico. Então, se eu rodar uma vez, eu posso ter esses pesos. Eu posso conferir, esses pesos são adequados? Sim, perfeito. A saída de rede é igual à saída desejada. Ah, mas esses outros pesos são adequados? São, perfeitamente. A saída de rede é igual à saída desejada. Eu mudei os pesos, mudei a fronteira e dá certo. Agora, na hora que eu vou classificar um novo indivíduo, uma rede me dá uma resposta, a outra rede me dá outra resposta. E afinal, qual que é a melhor resposta? A melhor resposta é você providenciar um conjunto de dados, né, suficientemente grande, bom, adequado, de qualidade, de forma que a rede vai aprender de uma forma bem acertada, e aí nós não teremos mais esse tipo de problema. Então, o nosso conhecimento, o nosso treinamento foi bem feito, bem elaborado. Então, a rede toma boas decisões. Então, dessa forma que funciona, esse é o modelo de Markup-Pitch. O modelo de Markup-Pitch apresenta, então, uma crítica, porque é a base da rede neural, a base da inteligência computacional, mas os pesos sinápticos
eles são obtidos por tentativa, poucas ou muitas. Então, houve uma crítica muito grande, mesmo para o computador, isso não me parece ter um caráter de inteligência. É um processamento computacional. Mas Rosenblatt, em 1950, ele apresenta um modelo alternativo, um modelo Percepto, que é exatamente igual ao modelo de McLaughlin, só que ele incorpora uma regra de aprendizagem. Então, ele vai atribuir os pesos, W1, W2, até WV, V variáveis, confere, e agora ele vai atribuir, se não deu certo, ele vai na segunda rodada. Só que na segunda rodada, ele vai olhar o que aconteceu na primeira. Então ele vai tentar aprender. Olha, o peso para a variável 1 foi muito, o peso para a variável 2 foi pouco. Então eu vou fazer ajustes numa determinada direção para a variável 1, para a variável 2, para a variável 3. Então isso que nós chamamos de regra de aprendizagem. E isso dá, de fato, a nossa propriedade de inteligência. Inteligência significa que a gente erra, aprende e corrige. Isso são pessoas inteligentes. Errar e tentar novamente sem aprender com o erro não parece ser muito inteligente. Então, nós precisamos ter uma regra de aprendizagem, e essa regra de aprendizagem veio com a proposta do Percepto. Bom, o Percepto de Rosenblatt é o mesmo, né? Tem o mesmo arquitetura do McLaughlin, e então nós teríamos aqui as entradas, os pesos, né? A busca de uma fronteira. Se tiver mais elementos, a gente muda de opinião, a fronteira vai se alterando, né? Então, dessa forma que a gente é a mesma coisa do McLaughlin. O que vai ser diferente é exatamente como você vai pensar em ajustar os seus pesos. Bom, e aqui vem uma parte da história. O que levou, né, como é que a gente faz esse ajuste? Como é que a gente consegue ajustar? Pois bem, o Rosenblatt, ele fundamentou a sua regra, tá certo? Numa teoria que a gente define aqui como uma teoria de produtos escalar, tá certo? De ângulos de vetores. Posteriormente, o Adaline, que é proposto por uma série de autores, também vai propor uma outra regra de aprendizagem, que é basicamente o mesmo efeito do Rosenblatt, só que propõe a base teórica, é a base teórica de minimização. E para isso você tem que ter um conhecimento. Então o conhecimento do Adaline é um método, é o processo de minimização, maximização pelo método gradiente descendente. Então a teoria que a gente aprende, certo? Quando a gente vai fazer os nossos cursos de álgebra, a gente aprende sobre a teoria de cálculos, de diferencial, de derivadas, de integral, a gente aprende o assunto, o método gradiente descendente. Então, essa bagagem teórica é que a gente precisa estudar e que vai dar origem, então, à regra de aprendizagem, que é a regra delta, que é utilizada no Adaline. Agora, nós vamos ter a mesma motivação, nós vamos ter uma regra de aprendizagem, que vai chamar a regra EB, apresentada por Rosenblatt, dentro do modelo chamado Percepto, e que se fundamenta em produtos escalar. Então, nós vamos agora caminhar na história. E a história vai, então, pedir da gente conhecimento diferenciado. Então, o Rosenblatt, num determinado momento, ele sabia dessas propriedades. O que é, então, o que ele pensou? Qual que era a base de conhecimento? Então, vamos falar só um pouquinho de produto escalar, quer dizer que nós estamos abrindo um parênteses, né, apenas para fundamentar a nossa teoria. Então, vamos pensar aqui em dois vetores quaisquer, o vetor U e o vetor V. Então, o produto escalar, o produto entre U e V, é o produto desses elementos que constitui U e V. Dado por isso, depois você soma. Então, exemplo, você tem U, os elementos 3 e 4,
V menos 2 e 5. Então, o produto escalar entre U e V é o 3 vezes menos 2, o 4 vezes 5, vai dar um total de 14. Aqui, da mesma forma, um outro exemplo, U e V, o produto escalar representado dessa forma vai ser igual a menos 19. Bastante fácil, né? Então, existem algumas propriedades, né? O produto escalar U vezes W é igual a W vezes U. Se você multiplicar V por V, é dado pelo quadrado dos elementos, né? Então, a norma aqui, dessa forma que fica estabelecida. Então, aqui nós temos algumas propriedades bastante interessantes. E a gente vai lembrar que essa norma aqui, que é a raiz quadrada, é desses elementos aqui ao quadrado. Bastante usado. Bom, então, nós temos uma outra forma de obter esse produto escalar, é agora uma forma geométrica. Então, existe uma forma algébrica, só fazer o somatório do produto dos elementos. Existe uma forma algébrica. Então, se eu tenho U dado por A vezes B e C vezes D, existe uma solução que é algébrica, só multiplicar. AC, BD. Mas eu posso ter uma forma geométrica que é o produto do comprimento de U vezes o comprimento de V vezes o cosseno do ângulo que esses dois vetores eles têm. Então, um ângulo entre esses dois vetores. Como é que dão? Mas que ângulo que é esse? Esse ângulo remete, então, a uma representação geométrica. Então, nós vamos pegar o vetor U e o vetor V, aqui por dois elementos, é muito fácil fazer a representação, né? Esse U aqui e esse V, ele assume o valor, se a gente representar aqui partindo da origem, ele vai até no ponto 3, 4. Então, esse aqui, daqui até aqui, eu poderia chamar isso aqui do comprimento desse vetor U. E se eu representar o V, partindo da origem, ele estaria no ponto menos 2 até o ponto 5. Então, nasce aqui uma informação do comprimento do vetor V e do comprimento do vetor U. Como é que eu posso calcular esse comprimento aqui? Bom, eu posso visualizar que existe um triângulo, né? Esses triângulos eu posso calcular a solução de forma algébrica seria apenas o produto igual a 14. Mas o comprimento desse vetor eu posso tratar de, por exemplo, a tangente desse ângulo, que corresponde a esse cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria 4 sobre 3. Então, se eu quero saber o ângulo, se a tangente do ângulo vale 4/3, basta eu perguntar quanto é que vale o ângulo, a tangente vai valer 53,13 graus. Esse ângulo θ3, eu posso me informar qual que seria. Então, a tangente, né, a esse ângulo seria o cateto oposto desse triângulo, que está formado aqui com origem, sobre o cateto adjacente, cujo comprimento é 2. Daria 5 sobre 2. Isso me leva a afirmar que o ângulo seja de 68,19 graus. Se esse ângulo θ3, θ2, θ1 vale 180 graus, significa que o ângulo θ2 vale 58,6. Pois bem, então eu posso usar uma expressão alternativa a essa expressão algébrica. Dizer então que para eu achar esse produto escalar, vai ser o comprimento de U, que é essa hipotenusa desse triângulo, que tem um cateto igual a 3, o outro igual a 4, consequentemente essa hipotenusa vale 5. Aqui essa outra hipotenusa, tem um cateto de 2 e outro de 5, 2 ao quadrado 4, 5 ao quadrado 25, mas a soma 29, raiz quadrada 29. Então veja que eu estou checando essa expressão. Se eu multiplicar o comprimento desse vetor U, dado por 5, vezes o comprimento do V, dado por raiz de 29,
vezes o cosseno do ângulo formado entre U e V, que é o cosseno desse ângulo, 58,56, eu vou encontrar um valor 14, aqui por aproximação, que é exatamente igual àquele 14. Então veja que se nós estamos aprendendo sobre produto escalar, eu tenho essa expressão válida, por definição, que corresponde a essa expressão dentro de um contexto geométrico. Então, se eu quero produto escalar, basta eu ter o comprimento do ângulo e o comprimento do outro ângulo e do vetor, comprimento do vetor U, comprimento do vetor V, multiplicar e multiplicar pelo cosseno desse ângulo formado por esses dois vetores que a gente imagina no espaço geométrico aí. Pois bem, nós precisamos lembrar sobre cossenos e senos, né? Então, dois vetores vão ser ortogonais se esse produto for igual a zero. Então, e nós temos que pensar que o cosseno assume um valor positivo no primeiro quadrante e um valor negativo no segundo quadrante. Então, a gente já conhece essas funções, né, de seno e cosseno, e a gente então pode ter uma inferência sobre o que vai acontecer com esses valores, né, do cosseno e do seno. Pois bem, então, o que isso vai servir para nós que estamos preocupados com rede neural? Bom, o Rosenblatt, ele verificou que a rede neural de Maculopit, ela vai ter um processo de tomar decisão se a porta do limiar for maior que o limiar. Só que o próprio limiar pode ser considerado como entrada, ou seja, ele estaria aqui dentro dos meus parâmetros dos pesos finatos que eu preciso conhecer. E eu posso, então, né, dizer que a decisão é função desse somatório entre o peso e as entradas, incluindo, né, o limiar. Ou seja, se eu partir o somatório de 0 até n, se eu partir de 1 até n, basta eu dizer que isso aqui seja maior do que o W0. Então, para eu tomar a decisão que é igual a 1. Se for menor do que o W0, vai ser menor que 1. Mas eu posso trazer esse valor para o primeiro ponto da inequação, desde que eu assuma que a entrada seja igual a 1, significa que o W0 vai ter como significado o valor do viés, né, do limiar, de forma negativa. Mas o fato é que a tomada de decisão é um produto entre entradas e respectivo de peso. Mas o produto de entrada e peso nada mais do que uma representação do produto interno entre os vetores de W e o vetor de entrada. E eu preciso, dentro de uma regra de aprendizado, a proposta é que eu faça um ajuste nesses pesos. Então, toda vez que eu fizer uma análise, uma tentativa, vamos chamar aqui de iteração ou época, eu vou ter um peso. Só que a aprendizagem significa que na próxima época, na próxima iteração, eu devo ajustar esse peso. E esses pesos são obtidos, tá certo? Nessa tentativa, na tentativa de que essa saída da rede tenha sido igual à saída desejada. Então, o erro, se você não tiver erro, significa que esse produto leva a um resultado que é exatamente o resultado desejado. Então, nós temos aqui os vetores de entrada, né, x, incluindo aqui a incidência do beta zero, o vetor de peso, aqui a sua tomada de decisão, que é esse produto entre esses vetores, né, e você tem a condição de disparo, né, ou seja, você vai disparar uma saída de rede igual a zero, se esse produto for menor que zero. Vai disparar igual a 1, se esse produto for maior que zero. Então, existe dois disparos.
e você pode ter erro ou não. Então a questão nossa é encontrar valores para ajustar esses pesos que estão conduzindo a esse disparo. Mas eu só vou corrigir se tiver erro. Então o erro significa que esses disparos, essa saída de rede, não coincide com a saída desejada. Então existem duas situações que eu tenho erro. A saída desejada é igual a 1, a saída de rede é igual a 0. Ou o contrário. Então veja, no caso 1, a saída desejada é igual a 1, mas você viu que a saída da sua rede foi igual a 0. Com a razão da saída da rede ter sido, então você cometeu um erro igual a 1. Com a razão da saída da rede ter sido igual a 0? É porque esse produto W e X foi menor que 0. Esse produto, geometricamente, é dado dessa forma. O comprimento do vetor W, comprimento do vetor X, vezes o cosseno do ângulo. Qual a razão disso aqui ter sido menor do que 0? Bom, com o comprimento do vetor é positivo. A razão única depende desse cosseno desse ângulo. Para ser menor do que 0, esse cosseno que apresentou o valor negativo. E apresentou o valor negativo em razão deste ângulo, desse vetor, eu vou colocar o x aqui, e aqui o vetor de peso, esse cosseno desse ângulo está, então, no quadrante, no segundo quadrante. Se está errado, eu preciso fazer mudanças desses pesos, uma vez que as entradas serão as mesmas. Então, a mudança vai ser em direção a um deslocamento para o primeiro quadrante, tendo em vista que o segundo quadrante estaria incorreto. Então, o próximo peso vai ser nessa direção e vai ser proporcional. Então, é desejado que você faça uma mudança em relação a esse primeiro quadrante. Então, essa mudança ela tem que ser diretamente proporcional em direção ao vetor de entrada x. Então, veja que se esse erro for igual a 1, a sua mudança vai ser em direção a x, num valor que a gente vai considerar aqui como sendo uma taxa de aprendizado, no valor grande ou valor pequeno. Aí você que vai ajustar, se você quer corrigir de uma forma rápida, era 10, vamos tentar então 9,9. Se era 10, está errado, vamos tentar então 5. Então essa mudança pode ser brusca ou pode ser um processo de tentativa, mas você define essa taxa de mudança. Então o fato que a gente sai dessa teoria é que se existiu um erro, nós estamos estudando dois tipos de erro, se o erro for igual a 1, o que é um erro igual a 1? A saída desejada é igual a 1, a saída de rede é igual a 0, significa que a diferença dá um erro igual a 1. Se o erro é igual a 1, eu tenho que fazer essa correção. Se o erro for igual a menos 1, a saída desejada era 0, a saída de rede é igual a 1. Significa que esse produto deu maior que 0 para ter uma saída de rede igual a 1. Significa que isso está incorreto. Mas isso, sendo dado por essa expressão, ele só é maior do que 0 porque o cosseno do ângulo está no primeiro quadrante positivo. Se o ângulo estivesse no segundo quadrante, isso seria menor que 0 e eu faria a correção. Então veja que, neste caso, também nesse caso, a gente percebe que nós devemos fazer uma correção, fugindo desse eixo x, uma correção contrária ao eixo x. Então, se nós temos que fazer a correção, essa correção vai ser n, aqui faltou um sinal negativo, certo? É contrária a x, uma taxa negativa a x. Então, a gente pode estar colocando aqui um sinal negativo, contrária a x. Então veja que
esse valor, né, de erro igual a menos 1, a gente vai ter, então, uma informação contrária, agora correta, né, de n menos x. Então, a gente pode fazer a seguinte conclusão. A nossa correção de pesos, ela vai ser igual a nx. Positivo, se o erro for igual a 1. Negativo, se o erro for menos 1. Então, basta eu colocar nessa expressão o valor do erro. Então, a gente vai definir que a nossa mudança de peso, a cada iteração, vai ter que olhar o peso anterior e fazer um acréscimo. Aumentar um delta. Aumentar ou diminuir. Quanto? nx. Vai ser positivo se o erro for igual a 1. Vai ser negativo se o erro for igual a menos 1. Então, esse processo de correção é denominado de regra Hebb, proposto, então, por Rosenblatt. Então, veja que nós temos as entradas, os pesos, aqui a comparação com o limiar, e a gente volta, né, com o professor significa que você comparou a saída desejada com a saída de rede, e você volta fazendo os ajustes necessários com a aplicação dessa regra. Então, nós temos aqui um exemplo onde você tem vários indivíduos e com alguns sintomas de febre, enjoo, mancha, dores. E um diagnóstico se ele é doente ou é saudável por uma determinada doença, ou seja, ele está doente para aquela particular doença, ou não doente, saudável, ou pode ser não doente para aquela particular doença. Então você pode ter essa classificação, pode transformar os seus dados aqui, são dados binários, e o diagnóstico também binário, e você então pode procurar uma resposta de diagnóstico usando aí o Percepto, que vai então te dar os pesos, tá certo? Por essa informação. Então nós vamos ter aqui o W1, W2, W3, W4. E também o W0, que seria o limiar, que você vai então tomar a sua decisão. Pois bem, o Percepto funciona bem, tá certo? Significa que no Percepto você vai rodar a sua rede, vai ter uma característica interessante, que vai aumentar a velocidade do processamento, de encontrar a sua resposta, porque você então está usando a regra Hebb de aprendizagem. Mas no Percepto significa que você está à procura de uma fronteira de separação entre duas populações, A e B. No Underline é a mesma coisa. Você vai estar à procura. Só que você vai atrelar essa procura a uma função de custo. Você não quer achar qualquer fronteira. Significa que no Percepto, se você rodar várias vezes, você tem várias soluções. Você tem várias fronteiras, planos ou hiperplanos que seriam factíveis, seriam soluções para você. Mas agora você não quer, no Underline, qualquer que seja a solução. Você quer uma, de forma que se você rodar várias vezes, você vai achar aquela fronteira que maximiza, que minimiza uma função de custo. Então nós precisamos estabelecer uma função de custo, nós vamos procurar a fronteira, e se a gente rodar várias vezes, vai dar o mesmo resultado, porque eu atrelei a fronteira, aquela que conduz ao mínimo do erro quadrático estabelecido dentro da resposta de rede e a resposta desejada. Então existe uma diferença entre o Percepto e existe uma diferença entre o Underline. Mas de toda forma, então, a gente precisa estabelecer uma regra de aprendizagem. Então veja que essa seria a topologia do Percepto, né, de Rosenblatt, em 1958. Era um indivíduo voltado para a área de psicologia, que se fundamentou em teoria de produto escalar e apresentou para nós a regra Hebb.
E agora, esse grupo, representado aqui pelo Ido e Wolff, em 1960, era um grupo que participava aí, pessoal da engenharia, da eletrônica, e então ele vai tentar achar essa fronteira, né? E no mesmo modelo não é preciso aqui o uso de funções de ativação, e vai tentar achar a solução desde que tenha uma regra de aprendizagem adequada. Essa regra que ele apresenta é bastante semelhante, eu diria que é igual na sua expressão, mas diferente na sua filosofia. E ela passa a ser denominada de regra delta. E que vai ser a base no futuro para o percepto multicamada, que vai usar a regra delta generalizada. Então, assim como o Rosenblatt usou teoria de produto interno, produto escalar de vetores, nós vamos usar aqui uma teoria, que é a teoria do método gradiente descendente para obtenção de ponto de máximo e mínimo. Nós já sabemos que nós podemos obter máximo e mínimo por meio de abordagens relacionadas a derivadas. Então, se você tem a função y é igual a x2 menos 4x, se você quer achar o máximo ou o mínimo, nós derivamos, né? A derivada aqui é igual a 2x menos 4, igualando igual a 0, né? Encontrando 2. Trata-se, eu preciso saber se é mínimo ou máximo, mas trata-se aqui de um ponto de mínimo, pois a segunda derivada apresenta valor positivo. Se eu colocar o valor de x nesse ponto, a segunda derivada de 2x menos 4 é igual a 2, ela vai ser positiva, então significa que aquele valor é um ponto de mínimo. Então essa é a solução. Existe uma solução alternativa? Sim, existe uma solução alternativa para eu minimizar, achar o ponto de máximo mínimo, que é o método gradiente descendente. Certo? Então eu vou tentando achar o valor de x por um processo de iteração. Então eu vou atribuindo valores, a cada valor eu vou acrescentando taxas até o processo estabilizar. Então, nesse procedimento, eu vou tendo o valor inicial e vou alterando, acrescentando pequenos valores dado por o negativo de uma taxa, uma velocidade, né, de aprendizado, e o valor da derivada de y em função de x. Então vamos imaginar aqui que esse n seja 0,4 e na época, ou no tempo inicial, né, nós vamos atribuir, falar que o ponto de mínimo seja igual a 5. Então se eu colocar igual a 5, né, inicialmente, a gente sabe que a derivada já foi dada, o f' é 2x menos 4, né, 2x menos 4 que é a derivada, e eu vou calcular esse acréscimo como sendo então o negativo de n menos 0,4, que multiplica o 2x menos 4. Se você colocar aqui que x é igual a 5, 5 vezes 2, 10, menos 4, 6, vezes menos 0,4, menos 2,4. Então, o ΔX é menos 2,4. Significa que na próxima iteração, eu vou pegar esse x anterior, né? Então, é como se esse valor é igual a 5, e agora essa expressão aqui, dado, é menos 2,4. Então, significa que eu vou entrar com o valor de 2,6. Se novamente eu usar essa expressão, agora com 2,6, eu vou encontrar menos 0,48. Eu vou acrescentar 2,6, então o valor de x vai para 2,12. E assim vai fazendo até encontrar o valor de x, que agora está estabilizado, ou seja, a diferença da estimativa na iteração anterior da 4 e agora na atual é menos do que um determinado valor. Eu posso especificar aí um valor de convergência. Então, eu estou tendo, a minha obrigação é estimar x. Se eu, num determinado momento, falar que é x igual a 5, na outra iteração também confirmar que é 5,
ou 5,000001, então eu vou dizer que convergiu. Ou seja, a diferença é menos do que um determinado valor. Normalmente 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000, vai depender aí do rigor do meu problema. Então, eu vou gradativamente, né, seguindo até achar o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. É um processo iterativo, baseia-se nessa expressão, né, e me permite achar o ponto de máximo e mínimo. É um método gradiente descendente. Então, veja, no nosso caso de rede neural, nós temos aqui uma função de custo. Nós temos, então, um erro provocado pela diferença entre a saída desejada e a saída de rede. Então, vamos somar a soma do quadrado dessa diferença, a soma do quadrado de erro. Vou colocar um meio aqui, apenas para facilitar fazer as simplificações. Se eu expandir essa expressão, a gente vai colocar aqui a saída desejada 1 e a saída desejada de rede. Nós já sabemos que a saída de rede é um produto entre o peso e a entrada. Para o indivíduo 1, o vetor de entrada para o indivíduo 2, o peso vai ser o mesmo, e assim por diante. Então, essa função de custo é dada por essa expressão. Se eu quiser conhecer a derivada vai ser esse 2, que multiplica essa expressão, em relação a W, né, nós vamos verificar que ela acompanha o produto menos x1. Então, a derivada é dada por essa expressão. Né? Para cada observação, né, isso aqui para observação 1, para 2, para 3, para cada observação, a gente verifica que vai ser o produto, né, esse erro estabelecido, vezes essa entrada. Então, a derivada, se a gente fosse fazendo iteração por iteração, conferindo o erro, né, a gente saberia que essa derivada nada mais é do que o negativo desse erro que está acontecendo, do confronto do valor da rede para aquele indivíduo e o valor desejado, vezes a informação da entrada. Então, se você quer obter o W, então a variação que você deve acrescentar na próxima iteração é o negativo, isso diz a teoria do gradiente descendente, que eu devo acrescentar um negativo de uma taxa de aprendizado vezes a derivada. Então, eu devo acrescentar um negativo dessa taxa vezes esse valor da derivada. Né? Se for para um indivíduo, é esse valor. Se for para todos os indivíduos, daria esse somatório. Né? Sob a forma de somatório. Ao invés de considerar aqui, podemos considerar aqui os elementos desse vetor. Então, a gente vai perceber que nós temos uma regra de aprendizado dada por essa expressão. Essa expressão, algebricamente, é exatamente aquela apresentada pela regra Hebb. Mas a regra Hebb, ela não tem o compromisso de minimizar uma função de custo. Ela tem o compromisso de alterar o rumo da fronteira, segundo uma ótica de produto de vetores, produto interno de vetor. Então, aquela regra é consequência de uma observação geométrica. Então, eu posso e devo, se eu estabelecer a fronteira longe, basta eu estabelecer a fronteira corrigindo essa fronteira até achar um ponto qualquer que me satisfaça. E a correção é nesse sentido, geometricamente é nesse sentido. Essa regra aqui, ela diz que eu devo fazer isso e devo achar o valor até que esse erro seja mínimo. Então, a forma eu vou corrigindo. Quantas vezes? Não é encontrar a fronteira e de forma que a solução permita que esse erro entre a saída desejada e a saída de rede seja o menor possível. Então, se eu rodar várias vezes, se eu estou atrelado a essa exigência, eu vou ter a mesma solução, né, independente da quantidade de vezes que eu rodar e eu processar meu conjunto de dados. Então, nós podemos ter vários exemplos, a mesma situação, tenho pacientes e fazer o diagnóstico,
E a gente demonstra aqui que a gente pode tentar achar os pesos várias vezes. Posso fazer uma análise 1, posso fazer uma análise 2, 3, 4, 5, mesmo que os pesos iniciais sejam diferentes, mesmo que eu gaste época diferente, ou seja, várias iterações diferentes, a resposta final de uma rede underline vai ser a mesma, porque eu encontrei um ponto que separa os indivíduos, classifica o indivíduo doente e saudável, e cheguei a um ponto em que o erro quadrático ele foi minimizado, ou seja, ele chegou nesse patamar de ser 0,28, 0,28, 0,28 assim por diante. Então, existe essa preocupação no underline. E isso é uma evolução em termos de rede neural, certo? Então, ela minimiza o erro e não deixa de nos apresentar uma solução por uma regra de aprendizagem. Então, à medida que eu vou fazendo o meu processamento, esse erro vai caindo. Chega um ponto que ele estabiliza, significa que eu, de fato, encontrei valores dos pesos sinápticos que conduziria ao mínimo possível. Pois bem, apesar de ser interessante a proposta de Maculopit, a proposta do percepto do underline, a gente percebeu que isso não era ainda suficiente ou interessante para aplicação em larga escala nos diferentes problemas das diferentes áreas da ciência. E aí vieram uma série de estudos e posteriormente, por volta de 1986 e alguns outros trabalhos que fundamentaram o Rumenart, Hilton e Williams, e eles, junto com outros autores, propuseram o percepto multicamada, né? E, de fato, se mostra, então, de grande potencial. Bom, esse percepto multicamada, ele veio em consequência de uma crítica aos modelos até então disponíveis, ao percepto, ao Maculopit, ao underline. Uma crítica bastante forte, vários autores, mas destacando esses dois, o Minsky e o Pepe, eles analisaram e verificaram que, apesar da regra Hébel, da regra Delta, as redes até então utilizadas, ela tinha uma restrição muito grande. Ela só destinava a resolver problemas linearmente separados. Então, se destinava a resolver um tipo de problema. O que seria esse tipo de problema? Bom, um tipo de problema, vamos imaginar que você tem uma entrada e ela apresenta, então, valor binário, 0 e 1. Então, se você tem uma entrada com 0 e 1, se você fizer um ensaio, né, você tem aí algumas soluções. Já pode ser que você tenha 0 e 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 e 1. Bom, mas vamos pensar em duas entradas, que é até fácil de ver geometricamente, o x e y. Também apresenta 0 e 1. Então você passa a ter vários tipos, que a gente vai chamar aqui de funções booleanas, ou seja, várias condições de dispersão. Então, se você fizer um gráfico x e y, representando x e y, você vai dispersar e você vai perceber que pode acontecer 0, 0, 0, todo mundo 0, todo mundo bolinha, todo mundo 1, ou 1 e 0, ou 0 e 1. Então, vai existir várias possibilidades. Não vamos dizer aqui que vão existir 16 possibilidades de dispersão. Dessas 16 possibilidades, se você traçar gráficos, você percebe que essa possibilidade sexta, que é ser 0 e 0, e ser 1 e 1, bolinha, o demais é triângulo, ou essa possibilidade nona,
que sendo 0 e 0 vai ser triângulo e 1 e 1 vai ser triângulo, essas duas situações não são linearmente separadas. Não há como estabelecer aqui uma reta para separar triângulos de bolinhas. Então, são duas situações em 16 que, se eu aplicar uma rede neural para ser capaz de classificar entre bolinhas e triângulos, elas não seriam capazes porque esse problema não é linearmente separado. Então, eu teria 16 situações e a rede neural, ela resolveria problemas em 14 situações. Bastante eficiente. Ela resolve 87,5% dos meus problemas. Apenas 2 que ela não resolve. Mas aqueles autores, o Minsky, começaram a perceber que existe não duas variáveis, padrões binários. Na prática, você pode ter 3, 4, 5, 6. Vamos pensar em 6. Então, a quantidade de funções lógicas não seria mais 16. Seria dessa ordem, 1,8 vezes 10 a 19. Muito grande. Mesmo tendo apenas 6 variáveis. Você tem muitas funções. E eles quantificaram quantas delas são linearmente separáveis. Apenas 5.028.134, que representa praticamente nada da infinidade de possibilidades. Então eles argumentam que uma técnica de rede neural que só resolve uma pequena quantidade, aqui 4 variáveis padrões binários, as redes neurais resolve 2,9% dos meus problemas, 3%. 97% dos meus problemas as redes neurais não resolvem. Né? Então vou ilustrar aqui. Então seria essas funções, essa aqui não tem problema nenhum, eu não tenho que separar, só tem bolinha. Aqui é um problema linearmente separável. Aqui é outro problema linearmente separável. Aqui é um problema linearmente separável. Aqui não é problema. Mas dentro dessas 16, eu não consigo aqui, nessa F6 e essa F9, estabelecer uma fronteira, uma reta de separação. Não são problemas linearmente separados. Então a gente vai dizer que nós temos esses dois problemas aqui não tem solução. Os demais tem. Tá? Ou não é problema, ou quando for problema, uma reta separa. Bom, então esse era um problema e nós então falamos que a rede neural passou por um período que era de encantamento, deixou de encantar as pessoas pela sua potencialidade. Ficou muito restrito. Pois bem, aí vieram os pesquisadores e apresentaram a solução. Certo? Que até então não existia. Eles trouxeram esse problema, um desses problemas que a gente acabou de apresentar, o F6 e o F9, e eles então falaram o seguinte: temos uma solução via redes neurais. Então é possível achar uma solução que classifica bolinha de triângulo, que classifica P0 de P1. E essa solução foi uma solução genial. Então eu tenho as entradas, certo? X1 e X2, e tem a saída. Se fosse estatístico, o Y, a resposta é em função do X. O máximo que eu acrescentaria é erro. Mas a rede neural falou: eu vou acrescentar igual o neurônio, o nosso sistema nervoso faz. Eu vou acrescentar uma camada a mais de neurônio. E essas camadas a mais de neurônio, a camada 1, a camada 2, vai gerar outras variáveis, Z1 e Z2. Então, isso não existia no meu problema. Meu problema tem X e tem Y. Mas a rede neural é capaz de acrescentar, como na estatística, se eu quiser acrescentar informações, eu posso ter X1 e X2, se eu quiser acrescentar informações, posso, mas tem que ser explícito. Eu quero colocar x1 ao quadrado, então coloco x1 ao quadrado, é explícito. Quando eu colocar x2,
x1 vezes x2 posso colocar lá, não tem problema nenhum, além daquele que eu tenho. Mas aqui são informações ocultas, implícitas, uma camada, vou colocar aqui neurônios. Bom, a proposta era colocar aqui uma camada com o neurônio 1 e 2 e outra camada com o neurônio 3. O que o neurônio 1 deveria fazer? O neurônio 1 deveria multiplicar x1 por não x2. Então, 0 vezes não x2, que é igual a 1, 0 vezes 1, 0. Então, o Z1, ele faria isso e libera a informação em Z1. Então, 0x1 vezes não x2, o neurônio vai fazer esse produto, não x2 é igual a 0, 0 vezes 0, 0. x1 vezes não x2, 0, que é igual a 1, 1 vezes 1, o neurônio 1 libera Z1 igual a 1. x1 vezes não x2, 1 vezes 0, 0. O neurônio 2 libera Z2 e tem a ação de fazer não x1 vezes x2. Não x1, 1 vezes x2, 0, 0. Não x1, 1 vezes 1, 1. Não x1, 0 vezes 0, 0. Não x1, 0 vezes 1, 0. E o neurônio 3 é um somador. Ele soma Z1 com Z2. Z1 mais Z2, 0 mais 0, 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 0, 1, 0 mais 0, 0. Então, ele libera a saída de rede. Então, a essa observação, a saída de rede é 0. Para essa observação, a saída de rede é 1. Para essa observação, a saída de rede é 1. Para essa observação, a saída de rede é igual a 0. Bom, então nós temos aqui a saída de rede e a saída desejada. Perfeito. Então, a saída desejada é igual a saída de rede, significa que a minha rede é eficiente. Significa que a minha rede neural acaba de adquirir a propriedade de resolver problemas não lineares. Então, por isso que nós vamos ter que usar uma rede diferente. Nós vamos usar perceptro multicamadas. Então, multicamada é a entrada e a saída, todos os modelos já tinham até então. Mas a genialidade está na multicamada. A multicamada está na inclusão de camada oculta. Né? Então, se você pensar em entrada e saída, você já tinha duas camadas. Então, não é questão de ser duas, é multi. É a questão de pensar na multi, ou seja, a inclusão de uma camada ou várias camadas ocultas. E aí surge vários problemas. Né? Surge, então, essa necessidade de usar uma topologia que possa incluir 2, 3, 4 camadas adicionais, com cada camada, com o número de neurônio que eu preciso estabelecer, diferenciado, né? E com funções diferenciadas. Bom, surgiu então uma proposta genial, mas dúvidas, muitas dúvidas. Quantas camadas? Quantos neurônios por camada? Como é que fica a história do erro? Porque veja, se eu tenho uma camada, entrada e saída, eu entro, pondero, tenho a saída de rede e eu confronto com a saída desejada de imediato. Ali, os dois vão ser confrontados ao erro. E se eu tiver camada oculta? Eu entro com as entradas, vou para a primeira camada, tem valores. Esses valores estão certos ou estão errados? Não sei. Tem que ir para a segunda camada. Estão certos ou errados? Não sei. Vou para a terceira. A terceira final. Agora eu fico descobrindo que está certo e que está errado. Se está errado, preciso corrigir. Como é que eu corrijo? Começo? Então, além da proposta, o percepto de camada nos traz um algoritmo de correção de peso. Então, existe a genialidade de incluir as camadas intermediárias, camada oculta, e a genialidade de nos apresentar um algoritmo de retropropagação de erro que permite fazer as correções adequadas, nos ensina como que deveria ser feita essas correções, e hoje ela se torna
um instrumento bastante interessante, guarda todas as características do macrolopídio, do online, do percepto, mas constitui-se em um avanço tendo em vista a crítica. Por isso que a gente gosta de ter essa conversa, porque para que vocês, ao usar o percepto multicamada em seus trabalhos, tenha consciência de que as propriedades que estão ali contidas dentro da... é discussão de vários anos, é evolução de várias propostas para se ter um método bastante consagrado e um método que foi testado, criticado e aprimorado. Mas o percepto multicamada será tratado, será visto em uma próxima conversa. Por hora é só. Muito obrigado a todos.